You are currently the only person in this conference. Bom, pessoal, então, boa tarde a todos. Bom, hoje eu vou fazer a gravação então, da nossa quarta aula prática, né? Então, tivemos aí as primeiras 3 aulas iniciais sendo gravadas com a questão dos exames complementares, tá? E na prática, na aula de hoje, eu vou trazer e mostrar para vocês os 2 principais métodos que são utilizados pelos laboratórios de análises clínicas para fazerem, então, o exame chamado de EPF. O que seria o EPF? O exame parasitológico de fezes, tá, pessoal? Então, os laboratórios, eles optam em fazer o EPF utilizando metodologias que sejam mais abrangentes possíveis, capazes de detectar a presença de ovos, cistos e também de larvas, tá? E também, pela questão do custo do exame, é um outro ponto que é levado em consideração, né? Então, os laboratórios, eles trabalham justamente com técnicas, tentam trabalhar com as técnicas mais abrangentes possíveis, capazes de detectar essas diferentes formas parasitárias, e também tem muita preocupação em relação ao custo do exame que vai ser sendo realizado. Então, se vocês lembrarem na parasitologia básica, vocês também fizeram outras técnicas, né? Então, como, por exemplo, a técnica de Williams, a técnica de Caxati, tá? Então, a gente tem uma série de outros métodos de centrífugo flutuação. Então, a gente tem uma série de outros métodos que são utilizados para pesquisa de parasitas específicos, né, e, consequentemente, no laboratório clínico, isso acaba caindo um pouco em desuso pela questão da praticidade do método, né, ou seja, pela rapidez que o método tem que ser realizado para a rotina laboratorial, né, todo dia é feita essa rotina de pacientes, então a gente não pode ficar trabalhando com métodos muito específicos para um determinado parasita, então por isso que os métodos que tem uma maior abrangência são os de escolha dentro da análise clínica, tá? Também um outro método, se vocês lembrarem, o método Bauer, que é para pesquisa de larvas através do tropismo, né? Não é muito utilizado também no laboratório de análise, porque são em casos bastante específicos que vão ser sendo utilizados para pesquisa de parasitas específicos. Então, a análise clínica, ela prioriza justamente essa questão, então, de utilizar um método que consiga abranger o maior número de parasitas possíveis. Então, dentro do laboratório clínico, o método que é de escolha, e vocês vão se deparar dentro do setor de parasitologia, é um método de HPJ, tá? Então, o HPJ nada mais é do que a sedimentação espontânea dos ovos cistos, tá bom? E, consequentemente, esse método também pode ter algumas variações, tá? E existem empresas especializadas, por exemplo, hoje na confecção de frascos de coleta, onde a gente consegue, através do uso desses frascos, por exemplo, a gente consegue diminuir o tempo
de execução do exame e também garantir a conservação do material, né, das fezes que foram coletadas desse paciente, e também, e além disso, a gente consegue diminuir um pouco a questão também de custo com materiais desnecessários para a realização da técnica. Depois eu vou mostrar para vocês, então, esse método, tá? Que é muito parecido com o que a gente vai estar fazendo aqui, mas, claro, eu vou trabalhar inicialmente com um método mais manual, para depois trabalhar, então, com esse método um pouquinho mais aprimorado do HPJ, né, de sedimentação espontânea. Então, quando eu falo HPJ e falar sedimentação espontânea, eu estou falando a mesma coisa. O método, ele é baseado justamente na ação da gravidade, né, em cima dos ovos e cistos que vão ser misturados com uma solução de água ou também uma solução de cloreto de sódio, né, uma solução salina, e através da peneiração os ovos e os cistos vão passar por determinados poros e depois eles, através da gravidade, eles vão cair, né, vão sedimentar em um copo de sedimentação. Então, agora, daqui a pouco eu vou mostrar os materiais para vocês vão entender mais ou menos o que eu estou dizendo. Professor, o laboratório que eu trabalho não usa esse método. Não tem problema, né? A gente vai se adequar ao método que o laboratório onde a gente vai estar trabalhando vai estar usando. 90% dos laboratórios de análises clínicas, no setor de parasitologia, usa o método, então, de sedimentação espontânea, né, que é um método extremamente simples, barato, de fácil execução, não demanda tanto conhecimento da parte dos técnicos para a realização do método, e o papel do farmacêutico, no caso, nos laboratórios maiores, seria fazer a observação, né, observar os esfregaços que vão ser gerados pelo método, tá bom? Então, nesse primeiro momento da aula, eu vou gravar o método, aqui, mostrar para vocês como que é o método, né, o que a gente leva, tem que ter o cuidado, os cuidados têm que ser seguidos para realizar o sucesso do método, e depois, no segundo momento, eu vou fazer a montagem das lâminas, tá, desse método, e depois também vamos dar uma olhada, uma visualizada, para ver se encontramos algum parasita nessas lâminas, e através da gravação, então, no celular, a gente vai varrer, fazer uma varredura nesses esfregaços que são ser gerados, e depois eu vou depositar o vídeo, né, dessa varredura, então, com o resultado final aí no e-aula, assim como a gente fez com os métodos dos leucócitos fecais e com as gorduras fecais. Tá, pessoal? Então, praticamente é um método bem simples, onde a gente, no laboratório clínico, o que a gente vai precisar? A gente vai precisar das fezes do paciente que foi coletado, né? Então, as fezes do paciente foi coletada, então eu tenho duas fezes, paciente 1 e paciente 2, tá? Eu vou precisar dos chamados copos de sedimentação. Esse copo aqui é um copo cônico, chega no final aqui, ele tem esse formato em V, onde os ovos vão ser inseridos com o auxílio de uma água na parte de uma peneira aqui em cima, e eles vão sedimentando até chegar, então, no fundo do copo, onde a gente vai recolher esses ovos com o auxílio de uma pipeta ou com uma pipeta de Pasteur e vai colocar esse sedimento entre lâmina e lamínula, tá? Então, o copo de sedimentação, existem copos de vidro, existem copos de plástico, né? Eu realmente prefiro esses copos de plástico porque evitam acidentes, né, no laboratório clínico. Então, ou seja, se eu tenho um copo e no momento que ele cai, bate na bancada ou ele cai por descuido, ele não vai quebrar, e, consequentemente, eu vou poder reutilizar esses copos após a lavagem desses copos no setor de esterilização. Se tu quiser optar pelo vidro, o vidro é mais caro, mas também corre o risco, com o tempo, de quebrar o cálice de sedimentação e, consequentemente, vai ter que comprar outro, tá? Então, esses cálices aqui são bem baratos, né? Não são caros, são relativamente baratos, tu consegue encontrar em qualquer empresa que venda produtos para laboratório de análise, principalmente. Então, é bem simples, então é um material bem tranquilo de ser encontrado. Atualmente, os laboratórios eles têm peneirado as fezes, né, utilizando, então, essa peneira, que é uma peneira descartável, custa relativamente barato, aproximadamente 10 a 20 centavos. Então, a gente coloca essa peneira em cima do cálice, né, então acopla ela no cálice, ó,
faz um sisteminha e podemos, depois de realizar a técnica, simplesmente chegar a descartar esse material, né, que sobrou, resquício do material, no lixo branco, para ser incinerado, então, por uma empresa especializada, contratada pelo laboratório. Então, não demanda limpeza, lavagem de nada, simplesmente é um material que foi depositado às fezes do paciente e vai ser descartado. Tá? Então, é um método, é um material barato, relativamente barato, que vale a pena, muitas vezes, o laboratório investir para poder fazer o método relativamente rápido, tá? De sedimentação espontânea. Então, esse sistema aqui vai ser o que vocês vão se deparar mais nos laboratórios de análises clínicas. A maior parte tem esse sistema aqui, análise de plástico e peneira descartável. Bom, mas eu cheguei num laboratório de análises clínicas que o dono é pão duro, não tem como comprar a peneira que custa 10 centavos, de 10 a 20 centavos. Então, no laboratório que eu trabalho, eles utilizam gase para peneirar as fezes. Não tem problema. Então, o que tu vai ter que ter? Tu vai ter que ter um funil, né, disponível lá, funil de plástico ou de vidro, de preferência pequeno, que consiga se acoplar ao cálice, ó, que eu consiga acoplar ele no meu cálice, tá, para fazer a técnica. E, no caso da peneira, se não tiver a peneira, tu pode utilizar então gases. Se vocês pegarem livros mais antigos, eles falam, né, na questão da utilização de gases para peneirar as fezes. Uma das recomendações é que essa gase seja no mínimo dobrada em 5 partes, né? Então a gente pega uma gase inteira, ó, abre ela, né? Abre essa gase, 2 gases inteiras, abre a gase, né? Coloca ela em contato com a outra, ó. Então aqui eu tenho dois mantos de gase. Pego uma terceira gase, abro ela e coloco em contato com essa gase aqui. Então, aqui eu tenho o quê? Tenho uma gase com 3 porções, né? Tá pronto para me filtrar? Não. Então, o que eu faço? Eu venho aqui e dobro essa gase. Então, eu vou ficar, no meu caso aqui, ó, uma gase com 6 porções, né? Para serem filtradas, tá? Então, isso daqui é uma quantidade suficiente, então, no mínimo 5, tá, pessoal? Para poder fazer uma filtração decente, então, dos ovos e retirar, então, os artefatos presentes nas fezes deles, restos de alimentos, fibras alimentares indesejadas, cascas de alimentos, por exemplo, feijão, milho, que não tem uma decomposição homogênea pelo sistema gastrointestinal, muitas vezes fica a casca desses alimentos e eles vão ficar, então, sendo filtrados, então, nessa gase. Pego a gase, né, e coloco ela no meu funil, né, em cima do funil, e aperto a gase e formo um sistema de filtro. Professor, posso usar um filtro de número 10, número 15, número 20, filtro de café? Não, não posso usar filtros, né, que tenham porosidade limitada. Então, a gase vai deixar com que os ovos passem por ela de forma bem espontânea e vão sedimentar devido à ação da gravidade. Se eu colocar um papel, um filtro aqui, possivelmente a porosidade, se o ovo for maior que a porosidade, ele não vai passar, tá? Então, a gente não usa papel filtro para fazer esse processo. Ou é gase, ou é a peneira. Se vocês olharem a peneira aqui, na realidade, ela é uma gase, ó. Se vocês olharem aqui, não sei se dá para enxergar direitinho, na peneira a gente tem uma gase ali, ó, que é colada, né, pela empresa que produziu, então, essa peneira, tá? Então, segue mais ou menos o mesmo pensamento da utilização do funil. Monto meu sistema com funil, coloco ele no meu copo, no meu cálice, na verdade, da sedimentação, e está pronto para fazer, então, a filtragem das fezes, tá, pessoal? Então, ou tu usa o cálice com a peneira, ou tu usa o cálice com a gase e o funil, tá bom? Então, basicamente, são materiais baratos do laboratório, né? Não vão ser materiais caros, o laboratório tem esse material, e o desempenho
final, o produto final, depois, para a realização da técnica é a mesma, tá? Então, estou utilizando um sistema ou outro, tu vai ter a técnica sendo realizada de forma correta, sem nenhum interferente em relação ao que está presente nas fezes, aos artefatos que estão presentes nas fezes, e tu vai ter um resultado satisfatório do mesmo jeito. Bom, tendo esse material preliminar pronto no laboratório, como eu falei, o laboratório compra esse material, não é difícil de conseguir esse material, nós vamos partir para a execução da técnica, né? Então, a execução da técnica é relativamente simples. Nós vamos pegar a amostra do paciente e, inicialmente, nós vamos, através da utilização de uma espátula, nós vamos fazer o que a gente chama de análise macroscópica das fezes. Ah, professor, mas eu tenho que fazer análise macroscópica das fezes? Eu tenho que fazer análise macroscópica das fezes, por quê, pessoal? Porque o exame parasitológico de fezes, no resultado final, né, se for negativo, nós vamos laudar da seguinte maneira: não foram observados ovos, cistos e larvas. Então, o que eu tenho que fazer? Por mais que eu não goste do cheiro, que eu tenha embrulho no estômago, que eu tenha dificuldade de pegar o material biológico, que eu tenho medo de pegar o material biológico, farmacêutico, formado na UFPEL, tem que fazer análise macroscópica dos exames. Eu não posso simplesmente negligenciar a análise macroscópica, não fazer análise macroscópica e ir depois para a microscopia, tá? Então, aqui a gente consegue detectar a presença de algumas larvas, né, nas fezes, só de a gente estar fazendo essa análise macroscópica, tá, pessoal? Então, a gente não vai fazer o exame microscópico sem analisar de forma macroscópica. Então, eu vou abrir, por exemplo, a amostra do paciente. Então, esse nosso paciente, paciente 1, tá, do dia, e vou fazer uma inspeção visual nessas fezes. Ah, mas o cheiro é ruim. O cheiro é ruim. Os laboratórios, geralmente, eles têm trabalhado dentro de uma gabine de exaustão, tá? Então, a gente tem uma gabine de exaustão que a gente pode trabalhar dentro para não ter esse cheiro, né? Ficar um cheiro no ambiente. Para a gente controlar esse cheiro desagradável, a gente liga o motor da gabine de exaustão e trabalha dentro dela. Tá? Então, aqui no caso, como a nossa aula prática, nós não temos uma gabine exatamente aqui nesse lugar onde eu estou, onde não está trabalhando dentro dela, mas teoricamente poderia ser. Então, eu faço uma inspeção visual do meu material nas minhas fezes, né? Olho para ver se eu vou encontrar larvas, ó. Então, faço uma inspeção visual, né? Com auxílio, então, da minha espátula. Não encontrei nada de anormal de larvas, da presença de alguma larva. Geralmente, o que é uma larva, né, pessoal? Uma larva, ela vai ser uma estrutura, pode ser pequena ou grande, mas vai ter um formato cilíndrico, chato, né? Ou cilíndrico ou chato, pode ser grande, pode ser pequena, né? Então, aqui eu vou apresentar para vocês, por exemplo, um ascaris, né? Eu vou pegar aqui um ascaris, só para mostrar para vocês. Poderia encontrar esse ascaris aqui dentro das minhas fezes? Poderia, né? Então, vou pegar aqui o ascaris só para vocês verem. Olha aqui o tamanho do ascaris. Eu enxergaria essa estrutura aqui dentro das minhas fezes? Com certeza, né? Mas tu vê que é uma estrutura, é um verme cilíndrico, né? Nós conseguimos reconhecer também se é uma fêmea ou macho pela estrutura da cauda, né? Retorcida ali. Então, esse aqui, no caso, é uma fêmea, né? Mas se tivesse nas fezes ali que foram coletadas, eu enxergaria, tá? Assim, também, se eu tivesse uma estrutura menor, também enxergaria, né? Porque, basicamente, ela tem uma forma muito parecida. Se fosse um verme chato, tá? Um plateuminto, eu não enxergaria. Uma tênia, por exemplo, eu enxergaria, porque a tênia tem aquele formato de proglote, e eu conseguiria enxergar também a tênia, né? Então, no exame macroscópico, a gente consegue já ter uma noção se vai encontrar ou não vai encontrar larva. Tá bom, pessoal? Então,
Desculpem aí que vocês ficam, ai meu Deus, que nojo, mas faz parte, né? Então, quem for trabalhar em laboratório de análises clínicas vai aprender a perder esse nojo, né? Que a gente tem assim, não consigo, não tem jeito. Então, esse exame macroscópico aqui das fezes, eu já consegui detectar, já vi que não vai ter larva, não tem larva nessas fezes. Vou fazer a preparação, então, do material. Vou colocar todas essas fezes que foi coletada no pote. Não, eu vou botar uma fração dessas fezes. Então, eu vou pegar, ó, com o auxílio da minha espátula, vou pegar uma porção dessas fezes e vou colocar ela num copo, tá? Vou depositar, então, uma porção dessas fezes no copo. Cerca ali de 25, 40, 30, 40 gramas. Vou depositar, então, num copo. E nesse copo, o que eu vou fazer, pessoal? Vou adicionar água ou solução fisiológica. Ah, professor, água do quê? Tem laboratórios que usam água da torneira. Vai alterar a técnica? Não vai alterar a técnica. Poderia ser a água da torneira, poderia ser uma água gelada, né? Poderia ser uma solução fisiológica. Desde que você analise esse material dentro de poucas horas. O recomendado, na técnica de te deixar sedimentar, no mínimo 1 hora, né? Ou 2 horas, para fazer, então, a análise do sedimento dessa amostra, tá? Então, o que eu faço? Eu vou colocar um pouco de água dentro desse copo, tá? Ah, quanto, professor? Agora, ali no copo, a gente vai ver quanto, se vai precisar mais ou não, no copo de sedimentação. Vou, com o auxílio do meu bastão, vou misturar essas fezes, então, com essa água, né? Vou fazer uma mistura, ó, dessas fezes, então, com a água. Então, aqui eu usei água de injeção, né, pessoal? Mas poderia ser água destilada. Tá? Então, aqui estou fazendo a mistura, ó, misturando as minhas fezes. Professor, geralmente o farmacêutico faz isso? Não. Geralmente quem faz isso é o técnico. Ah, mas então eu não preciso saber, professor. Tenho que saber. Por quê? Porque eu que vou ensinar ele a fazer. Se ele estiver fazendo errado, eu tenho que corrigir ele. Então, nós, farmacêuticos, temos a obrigação de saber fazer essa técnica também, para poder ensinar e inspecionar a pessoa que está fazendo no laboratório para ver se não vai ter nenhum problema. Tá? Então, aqui nós estamos, ó, misturei, beleza, misturei aqui as minhas fezes e vou fazer a filtração. Então, eu vou usar primeiramente o copo de sedimentação, então, com o filtro, com esse filtro aqui comprado. Então, eu vou colocar, né, o material, ó, vou depositar o material nesse copo de sedimentação. Coloquei o resto das fezes aqui. Tá, pessoal? Coloquei o resto das fezes aqui. Tá pronto, professor? Seria só isso? Coloquei as fezes, ó, ficou um pouco no funil ainda. Tá pronto? Não tá pronto. Tem que colocar água até encher. Então, chegar na base desse copo de sedimentação com a água, então, destilada. Então, pode ver que aqui na interface, ó, entre o filtro e o copo tem água, então a água acaba ficando, né, próxima ali no copo, ó, dentro do copo, tocando a superfície, então, da gase. Professor, mas daí o senhor filtrou, né, e aí como que faz para sedimentar? O tempo vai fazer com que os ovos e os cistos sedimentem, passem, né, façam através da gravitação da gravidade, vão para o final do copo, que é cômico, e depois nós coletamos a amostra no final, então, do copo. Quanto tempo demora isso, professor? No mínimo 1 hora. Mas, geralmente, os laboratórios deixam sedimentando no mínimo 2 horas, tá? Então, eu recomendaria vocês deixarem 2 horas, que daí dá tempo de sedimentar bem espontâneo, os ovos vão pela densidade, o ovo ele vai descer, né, no final do tubo. O ovo, geralmente, ele vai ter uma densidade menor
maior que a água, desculpa, e, consequentemente, ele vai sedimentar de forma espontânea lá para o fundo do copo e, consequentemente, pelo peso, né, eles vão se organizar todos eles nessa parte de baixo, tanto o ovo quanto o cisto, tá, pessoal? Ovo, cisto. Larva, eu já olhei, já vi que no exame macroscópico não tem. Então, se eu tivesse também larvas presentes aqui, eu não conseguisse visualizar, eu enxergaria, então, essas larvas aonde? No meu coador, né? Conseguiria enxergar, então, a presença das larvas também no coador, se passar alguma larva desapercebida na inspeção macroscópica. Bom, então, esse copo aqui está pronto, né? Eu identifico o copo como a amostra 1 e, teoricamente, eu vou deixar esse copo 2 horas sedimentando para poder fazer o restante da técnica, tá? Bom, no paciente 2 aqui, então, eu vou fazer a utilização da gase, só para vocês verem como que fica a diferença entre um e outro, tá? Então, aqui eu tenho o paciente 2, tá? Que foi coletado. Mesma coisa, eu vou pegar o paciente 2. Então, esse paciente 2 está um pouquinho mais escuro as fezes, ó. Vou pegar esse paciente 2 e vou, com o auxílio da minha espátula, vou fazer uma inspeção visual nas fezes para ver se eu não encontro, então, a presença, ó, vou fazer uma inspeção visual para ver se eu não encontro a presença de nenhum cisto. Agora, com a questão da pandemia, Covid, muita gente tomou ivermectina, né, pessoal? Então, as parasitoses intestinais meio que sumiram, tá? No laboratório clínico. Dificilmente que as pessoas que tomaram ivermectina vão ter parasitose. Mas, pelo exame é isso, tem que fazer a inspeção visual para ver se a gente encontra ou não. Essas fezes aqui também eu não encontrei nenhum parasita, nenhum verme, tá? Nenhuma larva. Teoricamente, no exame para larva é negativo, né? Então, é um bom sinal não ter a larva, é indicativo, possivelmente, que esse paciente também possa ter um resultado negativo. Nem sempre não ter larva no exame macroscópico vai ter um resultado negativo, tá? Posso encontrar ovos ou cistos depois no sedimento, tá? Mas é um indicativo, né? Bom que não tenha a presença então da larva. Então, o que acontece? Vou pegar uma porção dessas fezes, ó. Vou colocar e depositar elas num copo, e vou adicionar, então, a minha água destilada. E aí, o que eu faço? Misturo, então, essas fezes, né? Vou misturar essas fezes, então, com a água. Ó, vou fazer uma mistura dessas fezes com a água. Misturando, né? Ah, professor, mas eu não gosto de fazer isso. Pessoal, na vida da gente tem coisa pior. Tá? Isso aqui depois, com o tempo, a gente acostuma, vai bem tranquilo. Ensina o teu técnico lá que trabalha contigo, ele faz bem faceiro, se a técnica estiver funcionando, a gente está tranquilo, porque daí nós detectamos a presença dos parasitas no exame microscópico, e está tudo certo, tá? Então, faço a mistura, misturo bem, então, a minha solução, né, as minhas fezes aqui com a água, e vou filtrar as fezes, então agora eu vou usar o sistema com gase. Então, olha lá, vou depositar, então, as fezes, ó. Vou passar elas no funil. Colocar o resto dessas fezes aqui na gase, ó, porque fica um pouco, densifica um pouco, ó. Então, eu coloco, deposito o resto das fezes, então, aqui na minha gase e coloco água. Vou levantar aqui. Eu coloco a água até chegar ao volume tocando naquelas fezes ali, para completar, então, a quantidade de água suficiente para fazer a técnica. Então, pode ver que a água chegou mais ou menos até onde
onde estão as fezes dentro, ó, não vou inclinar muito para vocês verem, mas está tudo no mesmo nível, né, dentro. Então, o que eu faço agora? Eu vou deixar esse cálice aqui sedimentando dentro de 2 horas para poder fazer a análise. Então, esse aqui seria o nosso paciente 2. Deixa eu juntar aqui. Então, paciente 1, paciente 2. E assim sucessivamente, se tu tiver na tua rotina laboratorial um grande número de pacientes, 10, 15, 20 pacientes no dia, tu vai ter, né, uma grande quantidade de focos de sedimentação para olhar essas fezes, né, durante a rotina do setor. Tá? Uma das coisas que é recomendado depois que sedimenta, no momento de fazer a retirada desse material, é justamente a gente fazer a identificação correta das lâminas. Porque tu vai ter um grande número de lâminas, né? Então, recomendado sempre, a partir de cada cálice, dar origem a 2 lâminas. Uma lâmina sem a presença do reagente Lugol, uma lâmina com o reagente Lugol. Mas para que isso, professor? Porque tem pessoas que preferem analisar a presença de cistos com a coloração desses cistos pelo Lugol, que a gente consegue, então, analisar muitas vezes núcleos desses cistos, né? E muitas vezes a identificação do gênero e da espécie do parasita, através do cisto, demanda a identificação do número de núcleos que estão presentes, então, nesses cistos. Tá? E aí, com isso, fica mais fácil com o Lugol analisar. Tem pessoas que também não gostam de trabalhar com 2 lâminas, pedem uma lâmina sem Lugol. Então, vai depender muito da rotina do laboratório onde você for trabalhar, a escolha da presença do Lugol ou não. Tá? Eu, particularmente, gosto de analisar as 2 lâminas, com Lugol e sem Lugol, para a detecção da presença, então, de cistos. É muito mais fácil identificar os cistos e os núcleos desses cistos com a presença do Lugol. Então, por isso que, se tu tiver uma rotina com 20 pacientes, 20 focos de sedimentação, teoricamente, nós vamos ter 40 lâminas para analisar na rotina do dia do setor. Tá? E 40 lâminas é um número considerável, né, pessoal, para fazer uma pesquisa, porque nós temos que fazer um escrutínio da lâmina, escrutinar essa lâmina bem, passar por vários campos para a gente ver se a gente não encontra alguma forma parasitária característica. Então, tu ter 40 lâminas para fazer, por exemplo, uma rotina, possivelmente vai demandar um bom tempo, até tu ter uma boa experiência para fazer uma triagem rápida desse material e, consequentemente, liberar o resultado com segurança. Tá? O que acontece na maior parte dos laboratórios? A maior parte dos laboratórios, eles têm, os pacientes apresentam resultados negativos para a presença de cistos, ovos e larvas. Tá? Se tu for analisar a prevalência, frequência que é identificado num exame parasitológico, a presença de um parasita num universo de pacientes, tu vai ver que os relatos são poucos, né? Então, a prevalência ela é baixa, né? Principalmente em laboratórios que trabalham com atendem muitos pacientes particulares e elitizados. Tá? Então, não podemos perder de vista aquilo que eu falei nas primeiras aulas teóricas lá para vocês, e também possivelmente na parasita básica, vocês estudaram muito essa questão epidemiológica, que as doenças parasitárias elas estão completamente correlacionadas com a condição socioeconômica das pessoas. Então, se o meu laboratório atende SUS, basicamente eu vou ter um maior número de pacientes possivelmente positivos nos exames parasitológicos. Se o laboratório que eu trabalho é muito elitizado e não atende muito SUS e muitos outros convênios, e a maior parte dos exames são particulares, teoricamente, esses resultados eles não vão ser não vão ter resultados tão positivos, tá? No meu laboratório que atende mais paciente particular. Ah, mas isso é via de regra? Não, né, pessoal? A gente pode ter um laboratório particular e ter uma quantidade grande de exame parasitológico positivo, com a presença de um ou dois parasitas
naquela amostra, de vários pacientes, uma família, famílias, então não é via de regra, mas a condição socioeconômica do paciente é um dos pontos críticos para a gente poder encontrar a presença, então, desses parasitas, né, nas amostras, então, dos pacientes que estão presentes no laboratório. Tá bom, pessoal? Bom, então, essa amostra vai ficar 2 horas sedimentando, e depois eu vou mostrar para vocês, né, como faz a montagem, então, desse material, né, dessa sedimentação, como a gente monta as lâminas para serem observadas no microscópio. Tá bom? Bom, então, enquanto esse exame de sedimento, então nós temos ali o nosso exame sedimentando, eu vou mostrar para vocês também o outro método, né, que pode ser utilizado em alguns laboratórios. Eles têm preferido trabalhar com o método de sedimentação espontânea também. Entretanto, esse método ele é realizado através, então, de um tubo, de um frasco, que vai ter basicamente uma estrutura cônica presente nesse frasco, e com isso, dentro desse frasco, além de ele vai ter uma peneira, tá? Então, estou falando desses frascos de coleta rápida aqui de fezes, ó. Então, vocês podem ver que o frasco ele tem uma estrutura cômica, né? Então, ele é um cone aqui na porção final, e eu vou fazer a abertura dele, vocês vão ver que aqui dentro dessa tampa do frasco, ele mesmo tem uma peneira ali, ó. Dentro tem uma peneira já com uma certa espessura, né, determinada, que vai deixar passar, então, os ovos ou os cistos dos parasitas ali presentes, então, na amostra, tá? Então, é um método relativamente simples, é um pouco mais caro, mas que facilita a vida das pessoas que vão estar fazendo a preparação do material, porque a utilização desse tipo de material de coleta aqui, ele tem algumas vantagens em relação aos frascos convencionais, aqueles frascos que eu mostrei para vocês de EPF ali, que a gente usa um frasco não estéril, de boca larga. Geralmente o pessoal usa aqueles frascos de EQU, né, de fazer EQU, ou outros frascos com tampa branca que não são estéreis. E aí esse frasco aqui, a diferença é que nesse material também tem um conservante, uma solução conservante. Então, aqui a gente tem um MIF, né? Então, que seria uma solução conservante, né? E, teoricamente, nesse MIF a gente tem o mertiolate, o formol, né? Presente, que vai ajudar na conservação das fezes, dos cistos, dos ovos, após a coleta feita pelo paciente. Uma desvantagem que eu vejo nesse material aqui é a questão da boca, né? Se vocês olharem a boca do tubo, ó, não é tão larga. Então, na hora que o paciente vai fazer a coleta das fezes no banheiro, que ele vai ter que coletar, está defecando, vai ter que coletar, é um pouco, vamos dizer assim, um pouco difícil, né, do paciente fazer a coleta e acertar, né, a boca, então, tão pequena assim do frasco, tá? Mas, com certeza, é uma agilidade na nossa vida no laboratório, esse tipo de coleta, porque além de fazer a conservação dos espécimes, das estruturas morfológicas, dos parasitas que vão estar presentes naquelas fezes, nós não temos preparação desse material como a gente tem com os copos, né? Por quê? Porque simplesmente esse material, após chegar no laboratório, ser entregue na recepção, ele vem direto para o setor de parasitologia. E no setor de parasitologia, nós vamos simplesmente pegar esse frasco e colocar ele de cabeça para baixo numa estante. E, consequentemente, no momento que a gente faz isso, a gente espera 2 horas também para fazer a análise. O material ele vai passar pela peneira e vai chegar na ponta aqui, né, do tubo, e a gente vai abrir essa tampinha verde e vai fazer a coleta de duas gotas, 3 gotas do material já peneirado, né, que já está basicamente sedimentado e peneirado pelo próprio kit.
Ah, mas o que isso ajuda? Ajuda na questão da biossegurança, né? Ajuda na questão da lavagem do material, onde eu teria que ter um técnico fazendo a lavagem desse material que vai ser gerado. Teoricamente, com isso daqui, eu pago mais caro o frasco de coleta, entretanto, eu consigo fazer com que todo o processo de preparação seja mais rápido e também o processo de descarte seja mais rápido no laboratório clínico. E, consequentemente, fazendo isso, eu conseguiria, talvez, botando na ponta do lápis, minimizar custo, tá? Minimizar custo e tempo também, né? Teria uma condição também de minimizar o tempo de execução do exame, tá bom? Então, esses frascos aqui também vocês vão se deparar muito nos laboratórios. Tem lugares que trabalham direto com os frascos, tem lugares que são meio resistentes devido à solução conservante, né? Tem gente que não gosta de trabalhar, então, com esse material em formol, conservado em formol. Eu, teoricamente, acho tanto um quanto o outro bom, né? Trabalharia tranquilamente com um ou com o outro, tá? No laboratório. Mas, com certeza, esse método aqui é um pouco mais caro. Então, o que alguns laboratórios fazem? Geralmente, quando o laboratório trabalha com SUS, ele opta em não trabalhar com esse frasco. Faz, então, em frascos lavados, né, limpos, tá? Para fazer a coleta de fezes. Quando o teste é particular, ou algum convênio que paga um valor relativamente maior pelo EPF, teoricamente o pessoal usa então esse frasco aqui. Ah, mas é preconceito. Não, pessoal, não é preconceito, é custo mesmo, né? Então, o que eu falo, quem coloca laboratório está preocupado com o custo. O pessoal não pode ir colocar um negócio para trocar figurinha, né? Seria a mesma coisa, por exemplo, colocar um negócio, uma farmácia e vender o teu medicamento abaixo do que tu compra. Então, tu não vai ganhar nada, né? E aí tu vai trabalhar de graça, teoricamente não vai ter nem para pagar as contas, a tendência do negócio é quebrar. Então, com isso daqui é a mesma coisa. Então, eu não posso colocar um frasco que custa, na média, R$ 2,50 para um SUS que vai me pagar R$ 6, R$ 7 para fazer um EPF. Tá? Se paga, eu acho que até está mais barato, mais de 4 e pouco. Eu posso me informar quanto custa e depois eu passo para vocês. Tá? Então, teoricamente, é um método simples, barato e rápido. Vou colocar numa estante só para vocês verem. Então, aqui teria uma estante. Então, todos os frascos que chegassem no laboratório, eu colocaria na estante, né? Assim, ó, nesse formato, colocaria todos os meus pacientes que chegaram, foram coletados, esperaria 2 horas para sedimentar. Tem outro? Não. Esperaria 2 horas para sedimentar e faria depois a montagem, então, da lâmina desses pacientes. Tá? Vai ser o nosso próximo passo, antes de fazer o exame microscópico. Ah, professor, mas o senhor não falou do exame macroscópico aqui nesses frascos. Isso também é uma limitação, fica um pouco limitada a questão do exame macroscópico, mas tranquilamente eu posso abrir o frasco e também olhar para ver se eu encontro ou não encontro a presença de cistos, de larvas, tá? Não tem problema, posso fazer o exame macroscópico tranquilamente utilizando esse método aqui, não muda nada. Faço o exame macroscópico e depois boto ele a sedimentar. Dentro de 2 horas, eu consigo fazer o meu exame microscópico, então, desse material, e vou analisar entre lâmina e lamínula no microscópio, utilizando Lugol, né, fazendo uma lâmina com Lugol e fazendo uma lâmina sem Lugol, tá? Então, pessoal, esses 2 métodos, com certeza, não diria que em 100% dos laboratórios vocês vão encontrar, mas 95% dos laboratórios vocês vão encontrar esses 2 métodos aí na rotina laboratorial no setor de parasitologia, tá bom? Então, eu vou parar o vídeo nesse ponto, tá? Vou esperar um tempo agora para sedimentar e vou voltar a fazer a gravação, então, da montagem desses materiais aqui, das lâminas, para o exame microscópico, tá bom?
tiver alguma dúvida, depois podem me mandar e-mail, né? A gente pode conversar um pouco também sobre essa técnica aqui, mas não tem muito o que inventar. No laboratório clínico, teoricamente, vai ser feito dessa maneira. Nenhum laboratório clínico vai trabalhar com um método mirabolante para preparação de fezes, tá? Então, como eu falei, a gente escolhe sempre um método de abrangência, que tenha maior abrangência, que consiga detectar maior número de ovos de diferentes espécies, de gêneros e espécies dos parasitas, assim como cistos, tá? Então, eu não posso ficar inventando muito e querer fazer um método que não seja aplicado na minha rotina, porque o exame parasitológico de fezes, ele é um exame, então, qualitativo, tá? Então, eu tenho que avisar, eu tenho que proporcionar ao médico, indicar para o médico se tem ou não tem a presença daquele determinado parasita, tá bom? Então, eu vou trancar o vídeo aqui, vou parar o vídeo aqui, depois eu volto para fazer a montagem das lâminas com vocês, tá bom, pessoal? Obrigado. Bom, então, pessoal, não fechou bem 2 horas, né, desde que a gente fez a preparação aqui do nosso segmento, tá? Mas eu gostaria só de demonstrar para vocês, após, então, ter fechado essa aula, no mínimo 1 hora, né, e o melhor que seja 2 horas, a preparação, então, do material para ser feita a análise microscópica, então, da presença dos ovos e cistos, que a gente vai estar olhando depois no microscópio, tá? Então, uma das coisas que é importante no setor aqui é a escolha da lâmina que você vai fazer, tá? Então, o primeiro ponto que eu chamaria de atenção é a questão, então, da escolha da lâmina. Por quê? Porque durante uma rotina de análise, vocês vão ter um grande número de pacientes, né? 5, 10, 15, 20 EPS para fazer durante a rotina. E, geralmente, se vocês optarem pela técnica do HPJ e também utilizar 2 lâminas, uma com Lugol e uma sem Lugol, vocês vão ter um grande número, então, de pacientes de lâminas sendo preparadas para vocês fazerem a leitura. O ideal é que essa lâmina não seja, todas essas lâminas não sejam preparadas ao mesmo tempo, porque até você chegar no último paciente, se tiver um grande número de amostras, a lâmina já vai estar ressecada, né? Então, o ideal é que, à medida que você vai fazendo os exames, você vai pedindo pro técnico ir preparando essas lâminas desses pacientes e entregando para você fazer a análise microscópica com utilização do microscópio, tá? Então, a lâmina que é ideal para você fazer a análise, então, essa lâmina aqui, né, a lâmina fosca, que tem uma parte fosca dela, né, nessa parte superior, onde a gente pode fazer a identificação correta do paciente, né, indicando se a lâmina tem ou não tem Lugol, tá? Então, eu vou fazer primeiramente aqui a numeração desse paciente 1, né, através da utilização, então, dessa lâmina, de 2 lâminas, só para vocês entenderem o que eu estou dizendo. Então, o meu paciente 1, né, identificaria, então, na minha lâmina, com o paciente 1, então, o bom da lâmina fosca é que a lâmina fosca, deixa eu escrever a lápis, né? Então, coloquei ali paciente 1, né? Como são 2 lâminas, uma com Lugol e uma sem Lugol. Uma delas eu vou fazer uma marquinha indicando que vai ser com Lugol. Então, eu vou colocar um L, tá? Uma letra L, indicando, então, que vai ser utilizado o Lugol nessa lâmina. Então, essa daqui, por exemplo, ó, tem a letra L, né? Então, o número 1 e a letra L, para a gente saber que a lâmina é com Lugol. Com certeza eu vou conseguir enxergar, porque o Lugol tem uma cor meio alaranjada, né? O reagente. Então, fica fácil a gente saber qual é com Lugol, sendo com Lugol. Então, a lâmina sem Lugol, geralmente eu dou preferência para pesquisar ovos, e a lâmina com Lugol, eu dou preferência para pesquisar cistos, tá? Se eu quiser usar uma única lâmina, poderia usar.
Tem pessoas que gostam de usar com Lugol. Com Lugol para ovo não é muito bom, porque acaba impregnando demais os ovos e a gente pode achar que o ovo é um artefato. Então, se quer usar uma única lâmina, usa sem Lugol, tá? Tanto para pesquisar ovo, para pesquisar cistos, que a pessoa daí pode acostumar o olho a pesquisar cistos sem a presença do Lugol, tá bom? Então, eu vou colocar aqui as lâminas, ó. Vou pegar as duas lâminas do paciente 1, que nós temos o copo de sedimentação do paciente 1. O que eu vou fazer? Vou remover o funil, né? Vou resolver retirar o funil do cálice, ó. E vou deixar, então, esse meu funil para ser descartado, tá? Pode ser descartado de forma no lixo branco, né? Sem precisar ser autoclavado. Pode ver que já ocorreu uma sedimentação e aqui no final do cálice, ó, tá um pouco mais concentrado, né, de sedimento, tá? Então, possivelmente os ovos já foram baixando, sedimentando com a ação da gravidade, pela densidade, por ser mais densos que a água, eles acabam indo para o fundo do tubo, né, do cálice cômico, ou do copo, né, cômico, e com certeza nós vamos conseguir pegar esse material ali do fundo do cálice. Então, como que eu vou fazer para remover esse material? Poderia utilizar uma pipeta volumétrica, tá? Para poder fazer pescar, então, o sedimento, ou uma pipeta de Pasteur, né? Uma pipeta de Pasteur não estéril, tá? Mas limpa. Então, eu vou pegar o meu copo de sedimentação, vou apertar minha pipeta de Pasteur, vou mergulhar lá no fundo, né? Do copo, e vou pegar um pouquinho do sedimento, ó. Trouxe um pouco do sedimento, libero devolvo algumas frações e vou montar a minha lâmina, tá? Eu vou pegar a minha lâmina aqui. Primeiramente, vou montar minha lâmina, então, sem Lugol. 2 gotinhas do sedimento, né? Ou 3 gotinhas do sedimento, como vocês queiram, na lâmina. Numa lâmina. 3 gotinhas do sedimento, então, na segunda lâmina que vai Lugol, tá? Pego esse material que sobrou, devolvo lá para dentro do cálice. Está pronto, então, a minha preparação inicial. Aí, na lâmina que não vai Lugol, eu vou adicionar a minha lamínula. Né? Então, aqui eu tenho, ó, a minha lamínula. Eu vou pegar esse meu material e vou adicionar a minha lamínula, né, em cima do material e vou formar, então, né, a minha lâmina para ser analisada no microscópio. Então, essa é a sem Lugol. Se for Lugol, eu vou pegar a solução de Lugol, vou adicionar também, cuidando para não tocar no sedimento, para não contaminar o meu frasco de Lugol, né? Eu vou colocar algumas gotinhas de Lugol em cima do meu sedimento, ó. 2 gotas de Lugol. Vou pegar uma lamínula, vou misturar esse meu sedimento aqui, ó, com o Lugol e vou colocar a minha lamínula, vou desprezar a minha lamínula, fazendo então a minha lâmina com Lugol, tá? Então esse aqui seria o nosso paciente 1 com Lugol, para pesquisar o que? Ovo cisto. Tá? Então, aqui nós teríamos o nosso esfregaço, nossa lâmina do sedimento com a lamina para pesquisar do paciente 1, ovo. Tá? Ou seja, sem Lugol. Bom, então, essa aqui seria a preparação do paciente 1. Vou fazer a mesma coisa para o paciente 2. O paciente 2 eu vou remover, ó, o funil, né? Eu vou remover o funil. Vou deixar ele aqui em contato, né, no copo, para depois desprezar tudo. Tá? Vou fazer a minha preparação do meu material 2. Então, vou pegar a primeira lâmina, segunda lâmina,
Vou escrever na lâmina a identificação do paciente. Então, isso é uma coisa muito importante, tá, pessoal? A questão da identificação do paciente. Paciente 2 com Lugol. Vou pegar, então, vou mostrar as lâminas para vocês, só para vocês verem. Então, aqui, paciente 2, ou poderia ser um número que fosse da rotina ou do registro do laboratório, né? Paciente 2 com Lugol, paciente 2 sem Lugol. Então, vou pegar o meu material, né, do meu paciente 2, ó, do meu copo de sedimentação que tem identificado como paciente 2. Sedimentou, pode ver que aqui ficou um pouco menos de sedimento, né, porque as fezes são diferentes, tá? Teoricamente, tendo 1 hora, tá ok para mim começar a trabalhar, mas o ideal é que fique 2 horas, no mínimo 2 horas, sedimentando. Então, vou pegar as fezes do paciente 2, o sedimento, tiro o excesso, coloco, né, 3 gotas em cada lâmina. Por ser Lugol, eu vou colocar, então, a minha lamínula de forma direta. Então, aqui está, ó, a lâmina com o sedimento ali, ó, do paciente, a minha lamínula, eu vou colocar de forma direta. Pronto. Está pronto, então, a minha lâmina do paciente 2 para ser analisada no microscópio. Já a lâmina do paciente 2 com Lugol, vou adicionar depois que eu adicionei a amostra, 2 gotas de Lugol. Vou pegar a minha lamínula e vou fazer a homogeneização do material com a minha lamínula. Vou colocar a lamínula em cima do meu material. Então, eu tenho a minha lâmina com Lugol, o número do paciente 2 com Lugol para ser analisado. Então, a preparação do material, quando é sedimentação espontânea, usando a peneira ou o funil, com o filtro, né, com a gaze, é dessa maneira que vai finalizar antes de fazer análise microscópica. Tá bom, pessoal? Já quando a gente vai estar trabalhando com os tubos, né, que tem a peneira aqui, ó, que é esse tubo chamado de coproteste, tá? O que a gente vai fazer? Nós vamos fazer a preparação também do material da mesma maneira, né? Basicamente pensando em 2 lâminas, né? Então eu teria aqui, ó, o paciente, vamos pensar que esse seria o paciente 3 e o 4. Então teria meu paciente 3 e o meu paciente 3 com Lugol. Tá? Então, ó, meu paciente 3 e o meu paciente 3 com Lugol, tá? Como que eu faria a preparação desse paciente? Bom, eu tenho que pipetar alguma coisa ali dentro do frasco, né? O que eu tenho que fazer? Simplesmente eu tenho que chegar, remover essa tampa aqui, ó, do tubo, tá? Do tubo. Pode ver que não vai cair o líquido, se eu não tocar na lâmina. E vou apertar o tubo um pouquinho, ó. Eu dou uma apertada no meio aqui. Eu dou uma apertada no tubo para pingar a gota. Pingou uma gota. Vou fazer o material que fosse utilizar, então, o Lugol. Mas meio. Vou dar uma apertadinha no tubo, ele vai soltar uma gota. Então, eu nem entrei muito em contato, né, com fezes, com peneiração, com nada, usando, então, esse método. Então, é um método bem seguro para ser operado no laboratório. Bom, daí está pronto? Não, tem que colocar o meu Lugol no material. Tá? Que eu utilizei o coproteste. Então, eu vou botar 2 gotas de Lugol naquele material para mim precisar os cistos e vou colocar, né, as lamínulas. Então, vou colocar a primeira lamínula, ó, no sem Lugol, que seria esse daqui. Tá? Então, vou colocar a primeira lamínula. Então, fiz minha primeira lâmina para ser feita a pesquisa macroscópica.
paciente 3 e vou colocar a lamínula, né, no paciente 3 com o gol. Vou homogeneizar e vou colocar. Ó. Beleza, fiz então o meu material com o gol. Vou fazer a pesquisa. E aí o paciente 4, mesma coisa, né? Então, digamos que essa nossa amostra aqui, né, igual para o teste, seria o paciente 4. Então, o que eu vou fazer? Pegar a minha lâmina, ó, lamínula, vou identificar ela como paciente 4, o paciente 4 com o gol. Seria isso aqui, ó. Né? Paciente 4 com o gol. Vou fazer a mesma coisa, vou tirar a tampa do tubo. Pode ver quando eu tiro a tampa, ó, o líquido não cai, né? Não cai no frasco se eu não apertar o frasco, ó. Então, agora eu dou uma apertadinha de leve e coloco o material. Vou pegar aqui o frasco, vou dar uma apertadinha de leve e vou colocar o material. Aí vou fazer a mesma coisa, né? No paciente 4, vou colocar a minha lâmina no paciente que não tem Lugol, de forma direta, né? Coloquei a minha lâmina de forma direta no paciente que não tem Lugol, e no paciente 4, que eu vou colocar Lugol, 2 gotinhas de Lugol. O que eu faço, pessoal? Eu homogenizo com o auxílio da lamínula. Ó, coloquei o Lugol. Ali está o Lugol junto com a solução. Homogenizo com a lamínula e coloco a lamínula para fazer a análise. Tá? Então, esse é o paciente 4 com Lugol. Então, agora eu sei, né, qual é o meu paciente com Lugol, qual é o meu paciente sem Lugol. E aí, eu vou levar esse material aqui para onde? Para o microscópio, para poder fazer a análise microscópica, então, da presença dos ovos que vão estar presentes nesse material. Tá? Então, eu vou gravar para vocês a leitura de cada uma dessas 4 lâminas, tá? Paciente 1, paciente 2, paciente 3, paciente 4. E, além disso, eu vou fazer a gravação, então, de um pool, né, de ovos e cistos que eu tenho aqui, positivos, para vocês verem também no microscópio, relembrarem, então, a morfologia de alguns ovos, né? No caso, nós não temos todos, mas alguns ovos e cistos presentes, então, nessas amostras, em algumas amostras que vocês vão se deparar durante a rotina. E aí nós vamos fazer a liberação final desses laudos aí, de forma microscópica, tá? Que aí vai finalizar o exame, então, parasitológico de fezes. Tá, pessoal? Então, acompanhem lá na aula a divulgação dos vídeos. Vocês viram que são vídeos curtos, né? Eu não tenho como fazer um vídeo muito grande, porque não cabe depois da aula, fica ruim de passar. Então, vídeos de aproximadamente 1 minuto, 1 minuto e meio no máximo. E depois vai ter as fotos também direcionadas de cada um dos campos que foram visualizados, para vocês darem uma olhada, para ver se encontram ou não encontram determinados parasitas. Com certeza não é a melhor condição, né, pessoal, que nós temos para fazer essas análises. O ideal seria vocês estarem fazendo essas análises no laboratório, ao vivo, olhando, manipulando esses materiais, mas é uma alternativa que nós temos agora para fazer as aulas práticas e vocês acompanharem essas aulas práticas para a gente poder finalizar a disciplina, né? Então, infelizmente, como ainda não conseguimos retornar, vocês não tiveram a oportunidade de fazer essas aulas práticas de forma direta no laboratório, mas eu acho, né, que talvez dessa maneira eu consiga aproximar um pouco a realidade do laboratório para vocês, e quando vocês forem fazer os estágios finais e passarem pelo setor de parasitologia no laboratório, vocês vão pelo menos ter uma noção de como vão estar sendo realizados esses exames no laboratório, no setor de parasitologia. Tá, pessoal? Então,
Eu agradeço aí todos que ficaram até o final da gravação da aula, tá? E aí acompanho os resultados dos vídeos lá no EAL. Bom, a questão da visualização desses materiais, tá? Eu vou explicar depois na hora que eu gravar no microscópio, aí vocês também vão entender um pouco essa questão de qual é o aumento que eu uso, se eu uso bastante luz, pouca luz, eu vou comentar então isso também nos vídeos relacionados então à parte microscópica, tá? Para vocês terem vocês também poderem fazer esse acompanhamento, assim, de quando precisam focalizar esse material, se o ovo aumento de 10, um aumento de 100 vezes é fácil de enxergar, um aumento de 400 vezes é fácil de enxergar, se eu uso ou não uso inversão. Então, eu vou comentar isso lá nos vídeos. Então, acompanhe, então, os vídeos, né, que eu vou colocar posteriormente, então, a aula. Tá bom, pessoal? Obrigado, então, um abraço.